Nós estamos de volta com Impressões aqui na TV Assembleia. A nossa entrevistada de hoje é a secretária da Saúde do Governo do Estado da Paraíba, Cláudia Veras. Eu havia deixado uma pergunta antes do nosso intervalo, que era a respeito de como você conheceu o Ricardo Coutinho e participou, depois da gestão da Prefeitura e também do Governo do Estado. Na verdade, eu conheci Ricardo Coutinho, então candidato a vereador, porque eu fui, como eu falei, eu vim para Paraíba, para João Pessoa, para fazer residência em Medicina Preventiva e Social, e a residência era coordenada pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFPB, o NESC da UFPB, e Ricardo Coutinho era, nessa época, candidato a vereador. Então, assim, as pessoas me convidaram, disseram, olha, eu acho que a gente tem uma pessoa que, se você quisesse conhecer, você iria gostar, porque ele é um farmacêutico que tem uma atuação aí no Sindicato dos Trabalhadores de Saúde. E eu fui numa reunião e conheci, ouvi e achei bem interessante, e passei então a ser eleitora de Ricardo. Alguns anos depois, eu sou da Fundação Nacional de Saúde e cedida então para fazer um trabalho, porque na época houve uma instrução normativa da Secretaria Estadual da Fundação Nacional de Saúde, que distribuiu e cedeu alguns profissionais, porque mudou todo o perfil de atuação da Fundação Nacional de Saúde, que era antes composta por a antiga Fundação CESP, uma Fundação de Serviço de Saúde Pública, e a antiga SUCAM. Virou em um único órgão. Depois dessa configuração, houve uma instrução normativa que alocou servidores no SUS, tanto no estado como no município. Nessa época, eu passei a atuar exatamente na coordenação estadual do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Ricardo Coutinho, então, como parlamentar, teve uma atuação bastante importante, inclusive na regularização da profissão dos agentes comunitários de saúde. Então a gente participou de muitas reuniões juntos e tudo mais, e quando ele foi candidato a prefeito, eu acompanhei todo o processo da campanha eleitoral, apoiei, participei de várias reuniões e fui convidada na época para ser a diretora de atenção à saúde. Então eu tive uma experiência bastante importante, tanto já atuei numa experiência no governo federal, na Fundação Nacional de Saúde, trabalhei por 2 anos e meio no Mato Grosso, só com a questão das endemias, e era assim um trabalho bem diferente, porque a gente trabalhava fazendo formação dos então agentes de saúde da SUCAM, da antiga SUCAM, por todo o estado. Depois tive uma experiência bastante valorosa já no âmbito do estado, implantando a expansão do Programa Saúde da Família na Paraíba, e depois diretamente na organização da atenção à saúde no município de João Pessoa. Quando o Ricardo Coutinho lhe chamou agora para assumir a Secretaria de Saúde, qual foi a missão, o que é que ele espera, o que ele disse esperar de você? Eu diria, é até uma história bem engraçada, não sei se eu posso contar aqui, mas o governador me convidou, tivemos uma reunião e eu disse ao governador que achava que era muito desafiador, mas que não dava certo. E depois um amigo meu, eu contando a ele essa história, ele disse: essa foi a pior entrevista de trabalho que alguém poderia ter feito, e saiu de lá com o trabalho na mão. Mas enfim, eu acho que também, quando o governador me convidou, logicamente ele também me disse que tinha consciência de que, por exemplo, eu já tinha atuado na Secretaria de Estado da Saúde, que eu conhecia mais ou menos o ambiente, conhecia as pessoas, e que estava precisando dessa colaboração nesse momento. Eu estava atuando na SEDAM, na Secretaria de Articulação dos Municípios, com o Pacto Social. Então, assim, voltei para a Secretaria, Cláudia, realmente é a minha área de formação e de atuação profissional, mas eu diria que definitivamente estar no lugar da Secretária de Estado da Saúde é definitivamente o mais desafiador espaço que eu já ocupei na minha carreira profissional. Existe um conceito, não sei se um mito, um tabu, de que há uma certa resistência quando o secretário não é médico. Você tem sentido isso ou isso não procede?
Olha, de fato eu já ouvi alguns comentários, mas eu admito que agora não. Eu não encontrei nenhum desafio dessa ordem, não. Eu acho que os desafios que eu tenho encontrado são os desafios que compartilho, inclusive, com a maioria dos gestores e das gestoras de saúde, que eu diria que o principal desafio que a gente tem na gestão da saúde é o subfinanciamento da saúde, porque as necessidades, elas são crescentes, elas são, digamos assim, constantes e elas mudam rapidamente, e a gente tem recursos limitados, tanto sob o ponto de vista financeiro, como sob o ponto de vista da estrutura física e dos equipamentos, de pessoal. Então, eu diria que esse é o maior desafio. Mas não senti, Cláudia, em nenhum momento que eu tenha sido ou questionada, ou, por exemplo, que o próprio governador tenha sido criticado por eu não ser médica, por eu ser enfermeira. Eu acho que não. Em relação a essa questão de haver um limite para os recursos para a saúde e uma demanda que é muito superior, né? Há constantemente na mídia questões envolvendo a judicialização. E aqui o Tribunal de Justiça da Paraíba tem, inclusive, um setor especializado em tratar dessas questões. Como é que você, enquanto gestora da saúde, sabendo dessa equação que não fecha, lida com essa problemática? Essa é uma questão bastante complexa, bastante delicada. Na semana passada, inclusive, eu tive na Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tive a oportunidade de participar da reunião da instância colegiada tripartite, que é a Comissão Intergestores Tripartite. Eu presido a comissão na Paraíba, que é a bipartite, né? municípios e Estado, e fui à reunião da instância colegiada entre Ministério da Saúde, Estados e municípios, e uma das discussões da próxima Câmara Técnica serão os aspectos relacionados à judicialização na saúde. Cláudia, só hoje eu assinei só hoje de manhã, 5 mandatos judiciais contra o Estado. Se a gente tivesse hoje que comprar e pagar todos os procedimentos e todos os medicamentos que foram judicializados na saúde o ano passado, no ano 2016, nós teríamos que arcar de imediato com 88 milhões de reais para cobrir essas ações que estão sendo demandadas por ações judiciais. Então é muito difícil, porque é uma coisa que foge completamente ao seu planejamento, porque, digamos, a gente já tem um investimento dos hospitais próprios do Estado, porque o Estado da Paraíba, além das outras funções em relação às políticas e a condução do Sistema Estadual de Saúde, também é prestador. Temos 33 unidades hospitalares próprias, dentre as quais os 2 principais equipamentos que atendem às urgências e emergências, como os hospitais de trauma de João Pessoa e de Campina Grande. Então você imagine que colocar tudo isso para funcionar e pagar a folha de pessoal, plantão médico, medicamento, insumos, tudo isso tem um valor bastante alto, né? Fora todas as outras ações que são de responsabilidade do Estado. E aí a gente ainda tem mais, fora daquilo que está programado, a gente tem um volume de recurso muito grande que precisa ser pago por demandas judiciais. Então, assim, realmente é uma coisa que é muito complexa. Tem um grupo de trabalho também que está se debruçando sobre isso, porque isso não acontece só no estado da Paraíba, mas eu creio, Cláudia, que isso é algo que realmente necessita um diálogo e uma intervenção, porque assim vai chegar um determinado momento que a gente não vai ter como atender. Existe uma interlocução com o Judiciário para explicar exatamente a situação que o Estado se encontra, ou funciona só na base da caneta mesmo? Olha, até onde eu estive na secretaria, no papel de secretária executiva, participei inclusive de diversas reuniões junto com a instância, né, com a instância do Poder Judiciário. A gente tem uma equipe trabalhando com isso, mas a nossa pretensão, inclusive, é retomar uma discussão
com o judiciário que apresente, por exemplo, uma proposta de uma câmara técnica que possa apresentar as informações para que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, por exemplo, há 2 semanas atrás tinha um processo por uma ação judicial para fazer no usuário de um município da Grande João Pessoa uma tomografia, que é um exame hoje que inclusive nem é responsabilidade do Estado, é de responsabilidade dos municípios. Então, assim, eu compreendo que o indivíduo, enquanto pessoa, ele não quer saber, lógico, uma necessidade que ele tiver. Ele quer ele não atender quer essa saber necessidade, se a né? responsabilidade de quem falhou, se foi o Estado, se foi o município, ele quer a sua necessidade atendida. E eu compreendo isso, mas para quem está na gestão, se a gente não separar um pouco as responsabilidades, fica confuso. Eu acho que em qualquer área a gente precisa responder, digamos assim, eu respondo por aquilo que sou responsável e outro gestor deveria responder. Então, acho que essa é uma pauta extremamente delicada. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre outros assuntos, como a microcefalia, como a febre amarela e mais outros temas relacionados à saúde aqui do estado da Paraíba. Voltamos já.